Olá, eu sou Laís Bertotti, médica, psiquiatra, homeopata, criadora da terapia transgeracional, e estou aqui com muita alegria para conversar um pouquinho com vocês. Com a Perla, né? Eu sou Perla de Lambert Pelizola, advogada, psicóloga, terapeuta transgeracional, consteladora e consteladora no direito sistêmico. Então, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E veja que interessante. Capítulo 51, página 115. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreie a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Incrível, né? A gente vai falar hoje de doença. Por isso que eu falei. Faz a nossa prece, Perla. Que o Mestre Jesus esteja presente nesse momento para que nos guie nessa nossa conversa, nos acolhendo aqui nessa casa, no MAP, que tão bem nos recebe, que nos abriga, e que sejamos abençoados pelas palavras, pelo que conseguimos trazer para vocês e para nós mesmos nesse aprendizado, nessa troca de amor, de sabedoria, que os mestres espirituais estarão aqui presentes para nos ajudar. Gratidão. Que assim seja. Então, a gente vai falar sobre as doenças, né? E, peraí, só um pouquinho, que deu uma zebrada aqui. É interessante que a visão da doença na constelação, você que é médica, tem uma visão um pouco diferente, né? Não da homeopatia, que você já tem uma área mais ampla, diria assim, né? Mas da visão das constelações em relação à doença é diferente da área médica. Da medicina tradicional é bem diferente. Porque a medicina tradicional, ela não leva em conta nem, e o que é um absurdo, nem a energia que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. Quanto mais o campo sistêmico, né? Não consegue perceber isso, né? A nossa ciência, ela só observa aquilo que ela pode ver, sentir, só aquilo que pode ser observável a partir dos 5 sentidos. O que não é percebido dessa forma, eles não compreendem. Então, por exemplo, a homeopatia,
embora seja, porque como é que ela age? Ela age na energia vital, mas a medicina tradicional não compreende o que é isso. O que é energia vital? E aí dizem que o remédio homeopático não tem matéria, não tem, e não tem mesmo, né? É só energia. Como que ela pode atuar? Da mesma forma, a gente não consegue ver esses campos sistêmicos, né? Que o Bert Hellinger fala. Então, uma coisa que Herbert fala que eu achei bastante interessante, ele diz que a gente é um sistema que se expressa num corpo. Então ele fala desse campo maior, desse sistema que nós somos, né? Que se expressa num corpo. Isso é bem lógico, né? E que quando falta algo a esse sistema que nós somos, né? E aí o sistema é corpo espiritual, né, o espírito que nos habita, e os corpos e o perispírito, né, que é o corpo espiritual, emocional, mental, duplo etérico, e que se manifesta num corpo. Então, quando falta algo a esse sistema, a esse ser que somos, né? E esse algo, o que são as pessoas em geral excluídas? Isso, esses excluídos dos nossos ancestrais, mesmo da nossa casa, né? A gente pode, por exemplo, alguém perde um pai cedo e que tinha alguém a quem a gente tinha imenso amor, por exemplo, uma filha ou um filho com um pai, e aí começa a querer seguir esse pai e adoece, não é? A gente às vezes vê isso nas famílias. E muitas, a gente vê muito nos casos de câncer, são pessoas excluídas mesmo, né? Pessoas que foram ou abandonadas por alguma situação, às vezes até de preconceito. Acontecia muitos jovens que engravidavam, né? Então eram escondidas. E alguém numa geração futura, né? Ela expressava o câncer. Embora eu vejo muitas vezes também no câncer, Perla, a exclusão de uma parte nossa, por exemplo, do feminino, e aí seria a exclusão da mãe, né? Então, a mulher no câncer de mama, é muito comum a gente perguntar a própria doença, porque a gente trata nas constelações, né, a doença como uma pessoa, como uma entidade viva. E aí a gente pergunta a ela a quem ela está representando, né? Quem é ela? E ela se manifesta como alguém muito querido, muito amado, que está ali e que pode ficar ali sem agredir, porque ela é acolhida, a doença acaba sendo acolhida por aquela pessoa. Diferentemente da medicina clássica, que quer se livrar da doença, perfeito, a constelação acolhe. Não para ficar doente, né? Não. Mas para poder olhar para isso. Exato. Na verdade, é o que está por trás dessa doença. Exato. O que precisamos olhar, né? O que precisa ser visto quando estamos com algum sintoma, alguma doença, o que está por trás disso? Pois é. Vamos olhar para isso. Exato. O que aquele sofrimento representa, isso. Quem aquele sofrimento representa, né? Às vezes são partes perdidas nossas. Eu me lembro uma vez uma moça que eu tratei, ela estava com câncer. E na realidade ela tinha aberto mão da vida dela para cuidar das pessoas da família, né? Então ela não expressou a pessoa que ela era a filha mais velha, e ela ficou o tempo inteiro cuidando dos pais doentes. Então ela não cuidou nada dela, da vida dela, e o câncer veio justamente dizer: olha para você está se excluindo, que presta atenção, né? Incrível. Aí, nesse caso, era ela mesma, né? Era ela mesma, uma parte dela. Mas talvez até repetindo um padrão, né, também. Perfeito, repetindo o padrão, é isso mesmo. Uma outra coisa que a gente... O Hellinger, ele diz que quase todas as doenças, incluindo as crônicas, graves e fatais, como câncer, é o que você falou, estão relacionadas a pessoas excluídas. Para ser mais exato, uma doença faz com que a gente olhe para aquele que está excluído, né? E a gente vai voltar aqui um pouquinho, porque aqui é bom. E a gente podia talvez falar dos transtornos alimentares. O que você acha? Sim, que temos
3 tipos mais marcantes, né, de transtornos alimentares. Mas sabe o que eu me lembrei, Perla? Me lembrei das crianças que às vezes são um sufoco para comer. A minha neta, por exemplo, ela não comia nada. A gente colocava uma comidinha quando ela começou a idade de começar a comer sozinha, ou comer sozinha não, desculpe, comer comidas sólidas, alguma coisa sólida, ela se recusava a qualquer coisa exceto o peito materno. Aí eu fiz uma constelação para ela. Perla, ela foi envenenada numa vida passada. Então ela não, e várias vezes, então ela não queria comer mesmo. E foi muito interessante, porque a gente acabou a constelação, ela ficou num cantinho com a mãe, e a gente fazendo a constelação, e tinha, quando nós terminamos a constelação, tinha um saquinho de biscoito desses, polvilho, em cima da mesa da secretária. Ela agarrou o pacote de biscoito e começou a comer. Primeira coisa que comeu depois da sólida. A constelação é apaixonante, né? Porque emerge... Incrível. E é imediato, né? O desconhecido, né? E é imediato. Então, ali não era, geralmente nas constelações, você tem alguém que é excluído, uma figura que é excluída, né? Nos transtornos alimentares, eu digo. Mas no caso dela, não, eram vidas passadas que estavam ali se manifestando. Eu tenho visto com alguma frequência. A gente nunca, assim, né? Nunca é uma coisa taxativa na constelação, porque é justamente isso. Quando a gente entra num campo mórfico, né? Sheldrake deu esse nome, né? Terminologia. Você entra e esquece de tudo, né? Você entra e se deixa aí, porque se você coloca o mental, vira um teatro, e não é um teatro, né? É uma coisa que se deixa. Então é isso. Aí se entrega a surpresa. Exatamente. Quando que se iria imaginar que aquela menina lindinha, pequenininha, foi envenenada? É verdade. E ela hoje é boa de boca, que é uma beleza. É muito boa. Então, você ia começar a falar dos transtornos, né? Uma delas, que eu acho que é bastante significativa nos momentos de hoje, é a obesidade, né? Sim, a obesidade, nós temos uma das coisas que a gente vê é quando está faltando alguma pessoa, né? Em geral, a mãe. E aí a pessoa incorpora aquilo. Aquilo que é também. É um vazio, né? Preencher um vazio. Mas eu já vi também que muitas vezes em processos de obesidade você tem muita gente junto com aquela pessoa. Tem. E a pessoa acaba tendo que comer por aquelas outras. Gente, não são pessoas que não têm corpo físico, evidente, né? Mas muitas vezes você tem ali parentes, mãe, pai, que ficam junto dela porque não sabem para onde ir, né? Já morreram, não sabem ou ficam preocupadas com aquela criança, com aquela pessoa, e a criança acaba comendo não só por ela, mas também para o outro. Sim. Que já partiu. E você sabe de um caso curioso que eu atendi, a pessoa já estava magra, era um rapaz bem jovem, de 20 anos, bem jovem, e ele já estava no processo, já ia fazer cirurgia para tirar a mama, alguma coisa assim, e eu vi ao lado o espírito obsessor comia com ele. Exatamente, é muito comum. Quer dizer, não tem uma coisa taxativa, é isso, senão a gente tem que observar, olhar. Cada caso é um caso. Quer dizer, nesse caso, o que poderia acontecer? Voltar tudo, exatamente. Tudo de novo. Acho que você ia falar da cirurgia de gástrica, né? Não, dele foi ele ficou com uma gordura aí. Entendi. Aumentada. Perfeito, entendi. A bariátrica não... Também acontece, que se faz a bariátrica e não trata essa parte... Exatamente. Retorna, e a gente tem visto muito isso, né? As pessoas fazem a bariátrica e engordam tudo de novo. Não tiraram o padrão, né? Não curaram aquilo que produzia a gordura, né? Então você não tem, se você não cura a causa primária,
Você não vai conseguir Não liberar. muda, né, internamente o seu perfil, a sua identidade. E continua identificado com aquilo que não é seu, né? Porque geralmente é isso. Porque não você né? Não é. Uma vida passada não é sua atual, embora seja uma vida passada o antepassado sua. Não o antepassado não é seu. Né? Estamos aqui para viver a nossa vida. Exatamente. Então, a constelação, assim como a transgeracional, a gente utiliza na transgeracional a constelação, Sim. é um recurso, mas ela justamente tem esse objetivo, de liberar aquilo que não pertence a você, para que você possa estar vivendo a própria história, a própria existência, né? Desse personagem atual. E a beleza a transgeracional, né, que envolve mesmo, como você falou, a constelação, é até bom ser dito isso. A vidas passada e a constelação, a transgeracional faz isso, né? É porque é uma liberação com amor, porque é de inclusão. Exatamente. Né? Muito Não bom, é de... Inclui, completa, né? Autorregula todo o sistema. Perfeito. Ele fica redondinho, completo, amorosamente. Isso. Então, é de uma beleza espiritual, harmônica, assim, uma harmonia de uma expansão que você fica sempre iluminada ao ver o resultado de Perfeito. E as um pessoas... trabalho desse, né? Exato, e as pessoas, você nota que o trabalho foi bem feito pela expressão de serenidade das pessoas, de leveza, né? É muito bom. Eu sempre digo assim, olha, tem uma grande vantagem, além de tudo, você sai mais bonita daqui. É verdade, sai mesmo. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também das psicoses, principalmente da esquizofrenia, que são bem interessantes, né? Bem interessante. A esquizofrenia, hein, Laís? Geralmente a gente observa, assim como também é um pouquinho diferente, mas no autismo, a gente observa que existe um antagonismo. O autismo é um pouquinho diferente, mas existe um antagonismo no esquizofrênico, né? Ele está vivendo... Ele está aqui, o personagem atual, e geralmente você tem 2 outros personagens com ele, um algoz e uma vítima, que brigam. E por isso ele... Gente, imagina você num corpo, vivendo uma história, e com 2 outros personagens antagônicos o tempo inteiro, atuando, ora um, ora outro, e perturbando você. E é uma força porque é na mesma família, são parentes, então são membros da mesma família em que houve um assassinato. Perfeito, geralmente. E eles estão juntos nessa mesma pessoa. Olha a força disso. A gente pode ter assassinato, a gente pode ter uma série de situações, mas sempre traumáticas, né? Sempre de sofrimento de algoz e vítima, né? Essa disputa, essa luta. Que de alguma maneira ficou aquele personagem com muito amor, os esquizofrênicos, são os que mais amam, né? Exatamente. Os ovelhas negras. Acolhe, né? Acolhe aqueles 2 sofredores nele mesmo. Então, aliás, faz um favor pro sistema, né? Perfeito. Incomodam todos os outros mesmo, mas estão fazendo um favor, né? Claro, estão acolhendo. Estão trazendo para si. E aí, e por isso a gente vê que as esquizofrenias, elas têm tanto... A origem delas pode estar numa vida passada, você presente naquelas situações. Você não. Aquele personagem que você foi, ou uma herança familiar, ou até um obsessor, que tem a ver com os 2 casos, né? Um obsessor nunca é de graça, né? Exceto as obsessões simples, mas elas geralmente... Enfim, mas a gente podia falar um pouquinho, a gente tem pouquinho tempo, mas a gente podia falar um pouquinho da depressão. Sim, porque é o que a gente tem visto tanto, né? Nesse momento de pandemia. Perfeito. E o interessante é perceber que na depressão a depressão é um vazio, né? É quando a pessoa não tem... lhe falta algo, lhe falta energia de vida, lhe falta tomar um pai ou uma mãe, lhe falta uma parte dela, né, Perla? Sim. Na depressão. É o vazio. Não tem mais sentido.
Nada tem. É porque ela está vazia, né? Quando a gente trabalha, a gente vê isso. Quer dizer, falta preencher com alguma coisa. É como se ela tivesse se deslocado e deixado o corpo. E deixado ali. Por isso que não tem alegria. Por isso que nada tem sentido. Porque ela não está presente. A alma dela, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque senão ela não teria mais vida, né? Já teria morrido. Mas a alma dela não está presente. Né? Ela não está plena. Exato. Não tomou o pai, não tomou a mãe. Exatamente. Não tá pleno no mundo. Quem Exatamente. é você? Ela não tem conexão com nada, ela está desconectada. Né? Então, grande parte das pessoas deprimidas, elas falam dessa dificuldade com o pai ou a mãe. E atribuem ao pai e à mãe esse sofrimento que elas têm. Não é? Gente, é verdade, às vezes a gente tem destinos muito difíceis, mas se você está aqui no mundo, sabe, algo você veio fazer, e tomar a vida assim como ela é, né? Tomar o seu destino assim como ele foi e fazer disso algo bom, me parece que esse é o objetivo maior, né? O que você tem para fazer com isso, né? Pois é, e seguir, né? Então, quando se consegue respeitar e amar esses que nós excluímos da nossa vida, nós nos tornamos novamente plenos. Nós podemos agora nos acolher, porque se eu não aceito meu pai ou minha mãe, como eu posso me aceitar? Não é? Como eu vou gostar? Como eu vou gostar de mim? Como eu vou amar ao próximo como a si mesmo se eu não me amo? Claro, não tem como. E aí a gente lembra do suicídio, né? E o suicídio é exatamente aquele vazio e aquele medo de viver, não é? E a gente vê hoje muito isso, a gente conversou sobre isso, que as pessoas estão gostando de ficar em casa. Porque assim elas não têm que viver, né? Não tem que viver. E aí tá um passo. Dá um passo. É muito sério isso, porque fica na ilusão, meu medo é só o vírus. Em casa eu estou protegida. Na rua, o que vai ter? Então, na realidade, a gente está expressando, e precisa de cuidado, gente, a gente está expressando os nossos sofrimentos quando a gente acha que ficar em casa é muito bom. E aí a gente está se excluindo da vida, mas justificadamente. Não Fica é? encastelada. Exatamente. Eu vou convidar todos para uma vivência, Perla. Uma vivência muito simples, muito rápida. Mas a gente pode ficar bem sentado, bem presente. E respirar e perceber o ar que a gente toma. Mas um ar de luz, um ar de alegria, um ar luminoso, percebendo que a vida, por mais difícil que seja, gente, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, olha para o céu azul, até para o céu nublado, olha para a chuva, olha para você mesmo. Tudo isso reflete a presença da alma, a presença da vida, a presença de Deus em tudo e a alegria da existência. Toma esse ar brilhante, essas gotas de luz que vêm do sol e deixa-las penetrarem no seu corpo e curarem cada partícula, cada célula, deslocando toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento, todo o medo. Que tudo isso seja retirado na expiração e que a nossa inspiração de luz possa ir buscar aqueles pontos escuros, aqueles pontos vazios e preencher esses pontos vazios de nosso ser e limpar completamente esses pontos escuros, purificando, cuidando, amparando. Sintam-se amparados pela presença que acolhe a todos, que ampara a todos.
Lembra, se Deus não estivesse todo o tempo pensando em você, se num milionésimo de segundo Ele deixasse de pensar em você, seu corpo, a sua vida, a sua alma desintegraria. Você só existe porque você é amado todo o tempo por Deus. Que o nosso amado Pai possa envolver a cada um. Que a sua presença amorosa, onipresente, Mãe querida, Pai querido, despertem o teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossos corações. Mãe amada, Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossas emoções. Nosso agradecimento ao MAP, nosso agradecimento a toda essa egrégora que nos guia, que todos vocês se sintam plenamente envolvidos e abraçados por essa luz. Que assim seja. Paz e luz, paz, muita paz.